Meu nome é Flávia Fortes, eu sou desenvolvedora de software há 6 anos, trabalho com Ruby on Rails nos últimos 3, 4 anos. Eu trabalho numa empresa chamada Plataforma Tech. Aqui o meu Twitter e o meu GitHub, se vocês tiverem curiosidade. Hoje a proposta desse talk é falar sobre o Rails. Só por curiosidade, para eu saber mais ou menos como é que eu vou falar sobre ele. Quem aqui já ouviu falar em Rails? Pode levantar a mão para mim? Legal. E tem alguém que efetivamente já trabalhou ou trabalha com a framework? Legal, bacana. Então, a proposta da talk não é ser muito técnica, até mesmo pelo público-alvo do Fizzly. Mas se vocês tiverem interesse, eu vou fazer essa mesma palestra com um aprofundamento técnico maior na RubyConf, em São Paulo. Vai ser dia 23 e 24 de setembro. Eu vou abordar mais sobre a filosofia, os pilares do Rails, quem foi que criou e quem mantém. E basicamente vai ser por aí. Primeiramente, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. A notícia ruim é que eu montei essa palestra esperando que fosse ser mais ou menos meia hora. Mas a notícia boa é que a gente pode ter um tempinho mais para conversar, se vocês tiverem algumas dúvidas e tal, para perguntar no finalzinho. Vamos começar com o Ruby, né? Porque o Rails nada mais é do que um framework escrito em Ruby. Então, vamos falar da linguagem Ruby, que é a linguagem que o framework foi desenvolvido. Ruby é muito conhecido pela sua tipagem dinâmica, forte e dinâmica. É uma linguagem orientada a objeto. A última vez que eu olhei, essa estava na versão 2.4, Preview 1. Pode passar, por favor. Esse aí é o Mats, um grande conhecido nosso da comunidade de Ruby. Ele é o criador da linguagem, ele é japonês. É interessante a gente perceber que muito da filosofia do Rails vem da filosofia do Ruby já, né? Basicamente, o Mats ele queria uma linguagem que fosse mais poderosa que o Perl no entendimento dele e que fosse mais orientada a objetos do que é o Python. Não é incomum você ouvir pessoas dizendo que em Ruby tudo é um objeto. Não é necessariamente correto, mas não é incomum de você ouvir essa frase. E ele também tinha algumas características do que ele queria para a linguagem. Ele queria que fosse uma linguagem mais idiomática, né, se eu posso usar esse termo, que você pudesse ter uma legibilidade melhor do código que você está escrevendo, que te desse mais prazer, basicamente, de você programar naquela linguagem. E o Rails? O Rails, ele é um framework, ele é escrito em Ruby, ele é open source. Eu sei que há uma grande diferença entre o que é ser open source, o que é software livre e o que é código aberto, né? O código aberto dele não necessariamente significa que você tem poderes para modificar o código dele. Por isso que existe o Rails Core Team, que é o time que cuida do Rails, e os committers, que são os que têm permissão no repositório para fazer mudanças. Mas qualquer um pode ir lá no GitHub do Rails, propor um pull request com uma mudança na linguagem. E com software livre é diferente, né? Com software livre você tem... você pode ter licenças para modificar, até para modificar e para repassar, para licenças comerciais, né? Com open source não funciona muito assim, mas eu lembro que quando eu comecei a programar, eu estava na faculdade, a gente começa estudando orientação a objetos, era basicamente com Java, né? E eu queria
eu achava Java um pouco complexo, então quando eu li sobre Ruby e sobre essa questão do prazer de você programar em uma linguagem mais idiomática, eu fiquei bastante interessada nisso. Ainda não fui atrás do Ruby logo na época que eu estava programando na faculdade, mas o meu trabalho, um dos meus primeiros trabalhos era com PHP. Trabalhei com PHP, depois trabalhei com ASP.NET também. Mas ainda achava que não tinha me encontrado, ainda queria uma coisa mais prazerosa de fazer, que eu achei com Rails. Basicamente, um dia, não sei se vocês já passaram por essa experiência quando vocês conheceram Rails, mas eu estava no trabalho, estava lendo um artigo, por acaso um artigo do Fábio Akita. Eu não fazia ideia de quem ele era, né? Basicamente, ele é um evangelista de Ruby on Rails no Brasil. E ele estava falando alguma coisa sobre o Active Record, que é um módulo, né, dentro do Rails, que é um módulo cuja importância é lidar com um banco de dados. Então, basicamente, eu estava numa realidade onde eu escrevia linguagem SQL no meio do código, lá de PHP, e eu vi uma coisa assim maravilhosa, que era users.all. Com Active Record você pode fazer isso. Usando Active Record, você basicamente não vai escrever muito SQL na sua vida, mas isso não quer dizer que a gente não deva saber, porque para quem está iniciando é muito bacana, é muito diferente você poder escrever um user.first e ver a primeira linha de usuário que está lá na tabela de users do seu banco de dados. Isso é maravilhoso. Eu achei muito prazeroso de fazer isso. É claro que tem seus prós e contras, né? Tem pessoas que não gostam. Depois que a gente fica maravilhado de fazer isso no princípio, e depois a gente vai entendendo a complexidade disso mais aprofundadamente, e começa a questionar o quanto essa magia maravilhosa do Rails ela é prazerosa e quanto é complexa. É um framework baseado no MVC. Vocês podem confirmar também, mas eu acho que o .NET também é. Vou explicar mais à frente para vocês o que é o MVC. Basicamente, é um padrão de arquitetura. Alguns slides mais para frente eu vou explicar. E saiu recentemente a versão 5.0 do Rails, né? Eu comecei na 2. alguma coisa, antes da 3. E aí eu estou acompanhando desde a grande conversão que teve do 2. alguma coisa para o 3, que foi uma conversão grande, quebrou bastante coisa. E vamos falar disso também mais para frente. Até agora, que saiu a versão 5. Esse é o DHH, figura polêmica. Ele, como eu, quando ele se deparou com o Ruby, ele ficou bastante feliz e emotivo, até como ele descreve. Ele se dedicou a criar um framework que seguisse o mesmo pilar do METS de que programar deveria ser divertido e não algo trabalhoso que você só se estressa, né? E aí, por isso, ele criou o Rails. E ele é polêmico porque ele faz algumas declarações, né? Por exemplo, ele declara que ele fez o Rails para ele se divertir. Então, quando ele criou algumas coisas do tipo o person.first, .second, .third, que você vai pegando as linhas dos usuários na tabela, teve uma grande comoção na comunidade. A galera não queria, não achava interessante, e ele criou aquilo para ele, porque para ele era divertido fazer daquela forma. Então, vou falar mais sobre ele, sua personalidade polêmica. Como eu falei, o Rails, tanto o Ruby quanto o Rails, eles são open source. Vocês podem ir lá no GitHub, botei o link para vocês, dar uma olhada como é que é o código deles, como é que é o código fonte. Tem bastante documentação. Uma coisa interessante, eu vou falar durante a palestra vários
pontos que fizeram eu migrar para o Ruby on Rails, né? Eu tive um ponto na minha carreira que eu realmente queria achar um emprego que eu fosse aprender Ruby on Rails e pudesse construir aplicações com Ruby on Rails, porque eu estava assim fascinada. Eu quase fui para o .NET, não fui. Eu achava bacana, eu fiz o meu TCC usando esse framework com 2 colegas que sabiam bastante, mas como não era open source, eu fiquei um pouco desmotivada de continuar programando. Então, Rails é uma coisa. Se vocês querem aprender Rails mais aprofundadamente, eu vou dar uma dica para vocês, que é olhar os issues que tem no GitHub do Rails. Lá tem bastante discussão bacana, bastante discussão legal sobre a documentação, que foi um dos aspectos importantes para eu migrar para essa comunidade. É uma comunidade que se preocupa bastante com documentação. Eu não estou falando só de documentação, de como usar, quais são os métodos que tem em Ruby, como é que você usa, mas também documentação no meio do código. Um README bacana, tudo isso a gente aprende com open source. Tem um guide de contribuição que você lê lá, como é que você deve contribuir, com o que você pode contribuir. Então, esses aspectos do open source foram bastante definitivos para a minha escolha de linguagem e framework também. O MVC. O que significa MVC? Né? Basicamente é Model View Controller. Alguém aqui está familiarizado com o MVC? Quem está familiarizado? Legal, bacana. Então, pode passar para a foto, que acho que a imagem é melhor. Então, coloquei essa imagem aqui para poder explicar melhor para vocês. O MVC no que funciona o Rails, né? Os models são nada mais do que classes. Elas podem ser classes que acessam um banco de dados ou não, só classes de apoio. Os controllers eles definem mais ou menos para onde você quer levar o seu usuário. Basicamente onde você faz o fluxo da sua aplicação. E as views é onde está, né, o front-end, onde está o HTML, o CSS da sua aplicação, essa parte. Então, basicamente, o que vocês podem ver, o browser seria o seu amiguinho lá está no Chrome, e aí ele quer fazer uma requisição numa aplicação, num site que é feito em Rails. Aí ele vai lá e faz um request. Aí esse request, a primeira coisa que ele faz é bater, óbvio, tem um servidor, né, etc. Mas na aplicação Rails o que ele chega é nas rotas do Rails, né? A gente tem um arquivo no Rails que a gente define quais são as rotas de toda a nossa aplicação. Sabendo a rota, ela vai direcionar para o controller certo, o controller daquela rota. Esse controller, dependendo da onde ele está batendo, do que ele quer fazer, ele vai ou não acessar algum model, que lá no model é onde vai ter lá as regras de negócio da sua aplicação. Quando eu era jovenzinha, estava aprendendo, eu colocava muita regra de negócio no controller. Aposto que vocês também cometerão alguns desses deslizes. Não que seja completamente errado, não quero ser xiita aqui, mas com o tempo a gente vai começando a achar mais interessante migrar nossas regras de negócio para os models e deixar as abstrações mais organizadinhas. Então, bate no model, não volta e exibe a view. Seja uma view com response de 200 que deu certo, ou uma mensagem de erro. E aí ele retorna esse response para o browser. Então, basicamente, é assim que funciona o padrão MVC. Essa parte é muito legal. Eu vou falar para vocês. Recentemente, o DHH ele escreveu no site do Rails a doutrina do Rails, né? Com 9 pilares. Não vou explicar para vocês todos os 9 pilares, porque essa informação vocês podem entrar e ver, e também talvez fosse ficar um pouco maçante, mas eu vou falar dos pilares que foram definitivos para eu adorar Rails e gostar muito de estar nessa comunidade, ter escolhido essa comunidade.
Pode passar. Aí esse URL, se vocês quiserem ler, é um texto bastante longo que o DHH escreveu. O primeiro pilar que ele escreveu, um dos mais importantes, é o Optimize for Programmer Happiness. Como é que a gente pode traduzir isso? Talvez tivesse sido melhor traduzir todas as coisas para português, né? Mas eu vou explicar para vocês. Basicamente, voltando lá naqueles primeiros slides que eu falei sobre o quão importante, tanto para o METS quanto para o DHH, era criar linguagem e framework que fossem divertidos de você trabalhar. Então, eles acreditam que a programação não é só um trabalho de uma fábrica de software que, quando a gente para pensar, seria tem alguém pregando preguinho, tem o outro cortando não sei o quê, aí vai passando como se fosse uma fábricazinha mesmo. Mas eles acreditam que programar é uma expressão, é uma arte, é uma expressão de você mesmo e exige lógica, mas exige também criatividade. Então, não deveria ser um trabalho maçante. Convention over configuration. No Rails, eles preferem ter mais convenções pré-estabelecidas, né, do que deixar muita configuração pros programadores, né. Tem gente, óbvio, que não curte muito isso, gosta de configurar tudo, mas o DH acredita que algumas decisões não são necessárias se você perder tempo. Então, você pode progredir mais rápido se alguém já tomou certas decisões para você antes. Aqui tem um bom exemplo. Assim, qual a diferença que vai fazer se o primary key do seu database vai ser ID, post-ID, posts_ID ou PID? Ele já tomou essa decisão para você, né? Você não precisa se reunir com o seu time e falar, todo mundo, agora a gente vai usar esse padrão, o padrão vai ser esse. Até porque é muito, muito fácil você escorregar nesses padrões. Então, ele já cria várias convenções para você que são pré-estabelecidas e você não precisa se preocupar com isso. Você pode questionar? Pode. Mas o tempo que você ia perder com o seu time discutindo como é que vocês iam fazer o padrão das primary keys no seu banco de dados, ele já faz. Entre muitas outras, tem algumas coisas que eu particularmente não acho o ideal, ou não concordo, ou faria de outra forma. Tem, mas trabalhando com times maduros de programadores, a gente acaba muitas vezes aprendendo que é melhor abrir mão de algumas individualidades nossas, de alguns gostos pessoais nossos, pelo padrão, por manter a legibilidade, por deixar as convenções mais o default mais visível e evitar lixo no código. Evitar que aqui tem uma abstração que está fazendo desse jeito, aí tem uma outra abstração que poderia ser aproveitada, mas aí a pessoa não viu, aí está fazendo de outro jeito completamente diferente. E no final, o nosso software, a nossa aplicação vira um Frankensteinzinho. Então, assim, muitas vezes tem algumas convenções que eu faria diferente, mas assim como, por exemplo, dar um exemplo muito bom. O nosso editor, pelo menos lá na plataforma Tech, a gente tem um guidelines que no nosso editor, a nossa indentação é com 2 espaços. Mas tem pessoas, particularmente, que gostam de usar um tab como valor de indentação. Então, se você é uma pessoa que está entrando no nosso time e prefere o tab, então a gente vai pedir para você usar 2 espaços. Esse é um exemplo bem simples, mas muito comum, de como a gente, às vezes, precisa abrir mão dos nossos gostos pessoais para poder manter uma legibilidade melhor do nosso código. Então, é isso. Convenção mais importante do que configurações. Esse é polêmico também. Acho que, basicamente, tudo que eu estou falando aqui é polêmico. Essa é uma grande crítica que a comunidade tem em relação ao Rails, que você não vê
muito acontecendo com a galera de Java, nem com a galera de PHP, mas é basicamente, no kit de entrada do Rails, você recebe uma corda para você se enforcar. O DHH ele acredita que você tem muita liberdade, você pode fazer muita besteira mesmo, se você, né, numa aplicação Rails, ele te dá liberdade para isso. Um exemplo disso, muito claro, são monkey patches que você pode fazer. Se você não usar isso com cautela e não tiver bom senso, então pode acontecer coisas bastante drásticas. E basicamente tem várias, como ele chama, facas afiadas, entendeu? Mas ele acredita que qualquer programador tem a capacidade de chegar numa cozinha e fazer uma comida, e mesmo assim ele não vai te tratar como uma criança que ele tem que esconder as facas afiadas, entendeu? Basicamente isso. Então ele dá muita liberdade, é um framework que dá muita liberdade para você fazer besteira, mas é um framework também que dá muita informação. Então, basicamente, no texto que ele escreve, ele explica, não vamos fornecer um kit cheio de sharp knives, mas não vamos dar orientações, entendeu? Se você procurar, você tem muito blog post, você tem muito vídeo no YouTube, muito artigo que vai te dar orientações sobre as grandes features que eles consideram as facas afiadas do Rails. Eu, particularmente, gosto de ser tratada assim, eu gosto de ter a liberdade de fazer, às vezes, por isso que a gente faz besteira às vezes, mas não é algumas features complexas que você vai ter que você vai poder fazer que vai fazer com que você... o que eu quero dizer é que existem softwares em Java, em PHP, em Rails, que tem falhas de segurança graves e etc. E não é esse kit de liberdade que faz ou não necessariamente a diferença. Progress over stability. O Rails ele tem mais de 10 anos, se eu não me engano, já. Menos de 10 anos eu sei que não tem. O que acontece quando você tem um framework tão antigo, né? Com tantas pessoas usando, e o Rails é um framework bastante utilizado no mundo, a tendência é que ele não mude muito, né? Que mantenha a estabilidade, até porque quem acompanhou, não sei se é quem que acompanhou, a mudança do Rails 2 ponto alguma coisa para o 3 teve grandes quebras de compatibilidade, foi bastante complicado para quem estava trabalhando com as aplicações 2 ponto alguma coisa. E ele acredita, né, o DHH e o seu core team acreditam que tudo bem, vamos abrir mão de algumas compatibilidades em nome do progresso, né? Se ele pretende que o Rails continue um framework relevante nas próximas décadas, nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, de fato, algumas features do framework, etc., eles vão ter que ver mais o progresso do que a estabilidade. Acho que um exemplo bacana que a gente tem disso é o Rake, que é tipo um make do Ruby. E quando ele queria colocar, né, nossa, rolou uma histeria na comunidade, né? A galera não queria, a galera era contra. A galera tem bastante voz, fala quando não gosta de alguma coisa e tal. Mas acabou que aconteceu, entrou e foi muito legal, foi muito bacana. Eu já não digo mesmo, por exemplo, do meu gosto pessoal, de CoffeeScript. O DHH, pessoalmente, ele gosta bastante de CoffeeScript. O CoffeeScript ele vem default no seu Gemfile, quando você está criando uma aplicação Rails, mas eu sempre tiro. Tem outras coisas que eu tiro também, não é necessariamente CoffeeScript, mas é aquela questão, né? Até onde a nossa individualidade e o nosso gosto tem que fazer esse trade-off, é mais importante do que a convenção de todos. E por último,
e mais importante, que foi a questão do acolhimento, né? Ele fala em push up a big tent. Quando eu comecei a estudar PHP, eu não senti tanto acolhimento da comunidade. Já quando eu comecei a estudar Ruby on Rails, eu fui nas primeiras RubyConfs em São Paulo, foi em 2011, 2012. Eu senti bastante acolhimento, eu senti bastante gente querendo falar sobre o assunto. É claro que isso não é uma regra geral, mas foi como foi a minha experiência, então facilitou muito a minha entrada nessa comunidade. Parece que as pessoas gostam de conversar sobre o assunto o tempo todo. Você vai na RubyConf, vocês estão rindo, né? Você vai na RubyConf, você vai passar o dia todo falando de Ruby on Rails. Tem outros assuntos também. Até nesse novo evento vai ter sobre Elixir e etc. Aí você vai pro Happy Hour e as pessoas continuam falando sobre Ruby on Rails. Assim, é impressionante. São, gostam muito, são apaixonados também. E o Push Up a Big Tent a gente tem que ser acolhedor, né? Não existe um cargo de top committer para sempre. Então, você pode ser um committer do Rails hoje, mas daqui a pouco, se você não commita há bastante tempo, isso é maleável, você sai, outros entram, novos. Então, eles acreditam que precisam de novas pessoas, novas energias para também questionar, para dizer o que eles acham. E o DHH e o core team acredita que você ser acolhedor é algo que dá trabalho, não é fácil. Então, ainda mais para quem mexe com open source, né? Vocês já tiveram lá algumas regras em algum projeto open source de vocês, aí sempre vinha alguém criar uma issue e você tem que repetir várias vezes a mesma coisa para várias pessoas. Então, é um trabalho um pouco difícil, um pouco cansativo, mas você deve sempre ser amigável. E isso é trabalhoso, ser amigável o tempo todo. Ter algumas formas de assegurar que as pessoas vão se sentir bem em fazer contribuições. A última empreitada que eu vi do Rails nesse sentido de acolher pessoas foi quando eles aceitaram uma proposta de colocar um código de conduta. A gente viu nos últimos meses, pelo menos eu reparei bastante, conversas um pouco agressivas em issues do GitHub, em pull requests e tal, com uma pitada de transfobia, homofobia, etc., até racismo. E aí começamos esse processo de colocar códigos de conduta em grandes projetos open source. Eu sei que o Rails aceitou há pouco tempo. O Ruby ainda não estava, o Mets não estava muito ainda. Eu não sei se aceitou ou não, acho que não, diz que ainda estão discutindo. E o Elixir também tem um código de conduta para assegurar que pessoas das minorias possam se sentir acolhidas também para fazer algumas mudanças, né? É muito complicado. Eu, por exemplo, tenho particularmente, uma grande barreira para fazer contribuições open source. Às vezes eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu posso fazer, o que eu quero contribuir, mas se eu for lá e fizer, vão me julgar. Aí eu me sinto um pouco tímida. E eu sei que outras mulheres também, que são minhas colegas de vivência, de carreira e de profissão, elas também sentem isso. Então, quando tem um evento, até um projeto open source grande que tem código de conduta, a gente se sente um pouco mais segura, não completamente, mas um pouco mais segura sobre fazer contribuições. Então, acho que essa questão do código de conduta entra nesse pilar do Push Up a Big Tent, do DHH, que eles pôs. Comunidade. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, que também me ajudou a tomar essa decisão de começar a estudar Ruby on Rails e querer participar mais da comunidade, foi que nós temos, esse aqui hoje de manhã eu tirei esse print, são os top contributors de todos os tempos do Rails, e por acaso entre os 10 nós temos 3 brasileiros. Você pode ver, em primeiro lugar tem o Rafael França, bastante conhecido.
O DHH não é brasileiro, mas ele está ali em quarto lugar. Foi ele que começou em 2004, o primeiro commit. O José Valim, que hoje em dia ele não é mais... Eu acho que ele não é mais core team do Rails, porque ele está completamente focado em Elixir. Ele é um dos... Ele é um dos criadores, ou o criador de Elixir. E temos também o Carlos Antônio da Silva. E ali na nona posição. Então, eu compreendi, nas primeiras vezes que eu fui na RubyConf, eu vi o Valim, eu vi o França. Por acaso, eu vinha trabalhar na empresa do Valim, que é a Plataforma Tech. Ele é um dos sócios. Porque eu poderia conversar com eles. Eles eram bastante abertos à conversa. Então, tendo 3 brasileiros no core team na época do Rails, eu achei que seria interessante. Essa inserção seria mais fácil, tanto para aprender Rails quanto para contribuir ao open source. Por último, eu queria dar umas dicas para vocês que querem aprender ou querem buscar mais sobre Ruby on Rails. É bastante... eu não sabia mais ou menos o nível de vocês sobre o Ruby on Rails, mas se alguém tiver interesse em começar assim, bem pelo básico, essas são as minhas dicas. Primeiro, o Try Ruby, que é bastante bonitinho. O Poignant Guide é muito fofo. Você vai ver lá, você vai aprender Ruby basicamente com tirinhas de uma raposa. É raposa, né? Acho que é raposa. De uma raposinha. Tem o próprio Guides do Ruby on Rails, que é de graça, é online. E é um guia bastante bom. E quando vocês começarem a ler esse guia, vocês vão ver quanto eles valorizam documentação. Uma documentação bonitinha, bem feita. Se vocês querem receber artigos, posts, etc., no e-mail de vocês, tem o Ruby Weekly, que eu assino. É bastante bacana. Às vezes vem muito blog que eu não conhecia e que eu passo a conhecer, e tem muitas coisas sobre Ruby legais. E eu gosto também de ver os vídeos da Confrix no YouTube, que tem os vídeos da RailsConf lá nos Estados Unidos, de 2015, 2014, é bem bacana. E, basicamente, gente, para concluir, esses pilares da doutrina do Rails foram o que me conquistaram para eu começar a querer estudar e tal. É óbvio que é impossível agradar todos, então tem muitas pessoas que já participaram da comunidade de Rails, mas ficaram desmotivados e saíram. Se vocês procurarem, vocês vão ver bastante texto de gente falando por que eu saí do Rails, por que eu não contribuo mais com a comunidade e tal. Isso é bem polêmico, é uma comunidade bem polêmica, eu gosto de polêmica, eu gosto de ler polêmica, então existem prós e contras. Eu continuo no caminho, gosto bastante, me divirto programando Rails, e é basicamente isso. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Não, se vocês quiserem falar comigo no corredor ou alguma coisa, eu estarei à disposição, gente. Obrigada.